Eu tenho muita simpatia por uma frase que é: eu bati em muitas portas, eu lutei com muita dificuldade. Eu, Márcio Seixas, bati em muitas portas. Um dia uma se abriu, e eu falo isso para várias pessoas. Não é a todo momento que eu encontro pessoas que falem isso, porque abrir uma porta é uma coisa muito difícil. E eu conheci recentemente uma pessoa que está batendo em portas. Um capixaba que saiu do Espírito Santo com sonhos na cabeça, nenhum dinheiro no bolso, muito talento, muito bem preparado, querendo, eu preciso vencer. Foi para a Inglaterra, foi para Manchester, escreveu um livro e já está escrevendo o segundo. Essa conversa é interessante, principalmente para você, meu colega dublador carioca paulista, porque o que ele está produzindo interessa a você, porque você vai ser um participante com o trabalho de dublagem que nós vamos fazer. Eu já fiz o meu trabalho com ele aqui e que você verá breve. Eu estou falando de L.L. Júnior. Que prazer falar com você. Eu estou muito orgulhoso do seu talento, da sua inteligência. O prazer é todo meu, Márcio. Antes de mais nada, mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você nesse momento, apresentando esse trabalho que eu venho desenvolvendo há tanto tempo e que agora a gente começou a dar os primeiros passos, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas basicamente é isso. Quero agradecer, né? É uma grande oportunidade estar no Brasil com essa lenda da dublagem. Obrigado. Que, como eu pude conversar com você no nosso momento lá fora, automaticamente, quando eu ouço a sua voz, não tem jeito, Márcio. Eu volto a ter 6 anos de idade, sentado na frente de uma TV ouvindo versão brasileira Herbert Richards. Acabou, é o Batman. Então, assim, você é uma lenda. E eu me sinto honrado de você estar abrindo essa porta para mim. E eu agradeço mesmo do fundo do meu coração o dia que você respondeu aquele e-mail, o seu interesse, e em tão pouco tempo me permitiu estar aqui com você gravando um Batcast. Desculpa. É uma honra. Muito obrigado. Honra para mim misturada com orgulho. 2 livros enormes daqui. Maldi, atrás de você tem vários. Você tem uma idade pequena para o tanto que você já produziu, Júnior. Mas, por favor, explica para mim o que é mal. Aliás, eu quero falar de uma gafe. Uma memória me induziu a erro. Quando ele mandou para mim essa marca Maldi dos livros dele, eu falei Modi. E na nossa conversa, olha, grava assim, grava assado, está aqui o texto, e eu gravei Modi. Não é Modi, é Maldi, porque é uma sigla. E essas histórias são de arrepiar. Júnior, o que é Maldi? Vamos lá, Márcio. Maldi é um mundo que eu estou construindo mais ou menos há uns 20 anos. Né? Aconteceu uma situação no passado, uma batalha entre deuses, e com isso o céu se fechou. Você imagina que o sol ele ainda existe, mas o calor dele não ultrapassa as nuvens. E essa história não tem só essa maldição, que trouxe um frio eterno. Também tem uma segunda maldição, que foi que todo mundo que morresse daquele momento em diante, eles ficam com a alma presa no corpo, se tornando mortos-vivos. Eu sou um grande fã do Romero, então cresci com isso. E eu queria botar o zumbi na minha história, então foi a forma que eu achei. E essas pessoas, elas voltam todas as noites e de manhã cedo voltam para o chão. De noite, novamente, eles retornam como mortos-vivos, e com os anos passando, eles vão perdendo essa essência da alma, as memórias e tudo mais. Mas tirando a maldição de lado, a história não é só sobre isso. É como a humanidade, as criaturas, respondem a essa realidade. Porque você imagina que no começo existiam grandes civilizações, grandes reinados, e, óbvio, com as dificuldades de plantar num solo congelado, mortos retornando toda noite, as pessoas tiveram que se adaptar.
muito como nós, seres humanos, que precisamos o tempo todo nos adaptar às situações, né? Essa trama, ela acompanha figuras centrais, né, que são os deuses que começam essa história, que são os mesmos deuses dessa batalha, que retornam num corpo diferente, sem memória, não totalmente empoderados, onde eles veem tudo como se fosse pela primeira vez. Então eles veem como as criaturas vivem, a natureza vive, né? E é mais ou menos isso. Maldi é uma história que eu pretendo contar, né, numa saga de 7 livros. Não é a saga que eu escrevi por completo, a saga que eu escrevi, ela representa muito mais, né? Mas a gente vai falar disso mais para frente aqui. Júnior, aliás, eu vou falar com você que está vendo o podcast. Eu recebi um e-mail muito bem escrito, muito sério. Eu respondo a quem me escreve, mas essa mensagem me chamou a atenção pelo conteúdo, pelo que ele propunha e pelo que ele pedia. Mandou o trailer, o texto, eu li, gravei erradamente, Mode, porque eu fui induzido a erro por causa de Mad. Não sei nem se essa revistinha irônica era uma revistinha que sacaneava todo mundo, mas por causa de Mad eu achei que isso fosse Mode. E aí eu pedi ao Júnior, gravei com meu profissionalismo, com meu respeito ao trabalho, ao talento dele, gravei o que o meu profissionalismo manda. E aí ele falou, eu vou mandar um trailer para você ver. Quando eu dei play no computador e as imagens vieram, eu tive a mesma sensação do dia em que eu não queria fazer o teste para a voz do Batman, de tanto que o menino lá insistia comigo, eu falei, eu preciso dublar, eu tenho que ir para outro estúdio. Quando a imagem do Batman foi projetada, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu senti a mesma coisa em relação ao trailer que o Júnior produziu. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Tanto é que fiz uma locução e você fez algumas observações, em seguida você mandou o trailer já modificado com trilha. É de arrepiar. Eu fiquei maravilhado com o resultado. Vocês vão ver, calma, vocês vão conhecer. Me diz uma coisa, Júnior. Como foi que surgiu a ideia? Como foi que... o que aconteceu na sua cabeça? Aquele estalo, eu quero fazer Maldi. É uma história longa, eu vou contar assim mesmo. Vamos lá, você imagina que eu passei minha vida inteira vendo filme, ouvindo vocês, né, dubladores, trazendo vida às coisas que eu assistia. E eu cresci com Tolkien, professor Tolkien para mim foi uma grande inspiração na minha vida. Eu li o Hobbit quando eu tinha 9 anos de idade, aqui no Brasil, foi quando eu estava aprendendo inglês. Eu comecei a aprender com 5 anos, então com 9 já lia o suficiente, porque nerd, não pergunta. E aí eu fui ver no cinema O Senhor dos Anéis em 2002. Fui com meus amigos, a gente fez uma farra. Você imagina um cinema lotado de gente que é fã de Tolkien e de repente quando começou aquele filme, você imagina o seguinte, o estalo que deu. Pra gente que é fã, ver algo transformado numa obra cinematográfica, com tantos detalhes, com tudo aquilo pra mim foi assim, meu Deus, é possível. Quero começar a criar meu mundo. Eu quero aquilo pra mim. Eu quero que as coisas que eu criar tenham o mesmo amor daquela forma representada. Eu sempre sonhei em ser ator, sempre sonhei em trabalhar com cinema, né? Mas infelizmente a vida seguiu os caminhos normais e naturais, boletos. E a gente precisa focar, né? Família, pagar conta. E Maldi surgiu disso. No momento que eu vi aquele estalo, você imagina que eu cheguei em casa, eu comecei a escrever pequenas coisas. Aí fui escrevendo aqui, não, primeiro vamos criar a ideia. Eu criei primeiro a maldição, para tentar chegar numa situação que as pessoas pudessem se conectar
com a realidade de viver um mundo nessas condições. Como eu conversei com você até mesmo fora daqui, a minha ideia era escrever uma história num ambiente tão hostil que ele nos obriga a nos unir. Independente da cor, credo, do que você escolhe na vida, um momento de isolação nos obriga, como seres humanos, a nos unir. Então eu criei essa história, esse foi o primeiro passo para essa história. E aí começa, vamos criar um personagem. Mas peraí, como é que essa maldição surgiu? Não, vamos criar outro personagem que conecta. E nisso você imagina que durante 20 e poucos anos eu escrevi toda uma história com cada vilarejo, com cada detalhe, com cada personagem, com cada animal que interage. Então isso tudo foi desenvolvido nesse período todo de 20 e poucos anos, da época que eu saí até hoje, né? E eu tive essas influências, né? Horror, que eu adoro, cresci lendo Clive Barker, vendo os filmes, Lovecraft, Drácula de Bram Stoker, Anne Rice. Então isso tudo eu juntei de uma forma para que essa história não fosse simplesmente só uma fantasia, mas algo um pouco diferente. E assim surgiu o Maldi, depois de muitos anos. Como é viver nesse mundo? Na prática, na prática. Não responda agora, Júnior. É uma pergunta até, não considere indelicadeza. Eu estou defendendo a minha faixa etária. Eu sou do tempo de Lon Chaney, do... Como é que chama aquele que Bela Talbot. O que fez o thriller do Michael... Foi o mais eu famoso sei, tentando lembrar o nome dele aqui agora. Vincent Price. Isso. A própria cara deles aparecendo no vídeo já era uma coisa assim, a gente ficava excitado. Eu adorava aquelas cenas típicas de filmes de terror, Júnior. A câmera vai caminhando por um corredor, sem imagem nenhuma, paredes brancas, num take só, a câmera para na frente de uma maçaneta, vai se aproximando da maçaneta e ela dá aquela girada no quarto da mocinha ou da pessoa que vai ser atacada. Ou aquela música tenebrosa num quarto à noite, aquela luz difusa lá atrás, e de repente a cortina dá uma mexida e um vulto passa rapidinho. O Maldi vai proporcionar isso para minha geração? Vai, e muito. Então eu vou estar na fila do gargarejo do lançamento do livro e do que você pretende lançar como imagem de Maldi. Não, fica tranquilo. Realmente, eu tentei unir as paixões que eu tenho nessa história. Sim, foi por isso que eu perguntei como é viver isso. Aí, falando do horror que você mesmo mencionou, né, aquela questão da tensão, da realidade do horror. Você imagina que essas pessoas estão vivendo nessas condições hostis. O dia deles começa muito simples. Eles tentam fazer o máximo que eles podem durante o dia, plantar num solo congelado, tentar se adaptar plantando dentro de uma caverna, criar sistemas onde eles possam tirar o sustento deles. Da mesma forma funciona com a natureza, que tenta sobreviver. Os animais entendem o equilíbrio e tentam se ajustar. Então essa é a realidade de Maldi para o ser humano durante o dia. Aí você imagina que toda noite você tem que se preparar para se proteger contra os mortos que retornam todas as noites. E é uma coisa assim, eles destroem o morto hoje, amanhã ele surge da mesma forma, no mesmo lugar que ele foi destruído. Então, quando você entra na história e começa a ler, você vê exatamente o desespero durante o dia e o desespero ainda maior durante a noite. E a forma como eu escrevo isso, por quê? Como eu escrevi isso de uma forma cinematográfica, como script, e eu tive que adaptar para livro, eu tento passar exatamente essa visão, esse feeling, para que quando você está lendo, virando as páginas, você tem essa sensação que você mencionou, como se tivesse uma música tocando, o detalhe devagar, a maçaneta virando. Eu consegui transformar isso, essa linguagem, no livro. E lá fora tem sido muito elogiado pelas pessoas que leram o livro, exatamente por isso, porque elas conseguem emergir, acho que essa é a palavra, eles conseguem adentrar na história.
Pelo tamanho do seu livro, um livro pesado, deve ter muita emoção, porque esse é aquele tipo de livro que você precisa dormir para poder trabalhar no dia seguinte, mas tem mais uma página, porque lá no finalzinho, lá da página, digamos, 197, e aí fulano coloca a cabeça no travesseiro e ouve passos. Ué, mas não tem ninguém a essa hora e os passos continuam. Não dá para parar de ler, aí você vira. E eu vou encontrar tudo isso em Maud. Vai. Eu vou falar para você uma história, né? Esse livro ele foi escrito de uma forma bem empática para que a pessoa possa se conectar. Teve um capítulo em específico que eu escrevi, foi um dia regado a cigarro e café. Desculpa. Foram mais ou menos umas 17 horas fumando, tomando café e escrevendo. Eu não parei para nada. Você imagina banheiro, correndo, cigarro na boca, troca aqui, café, só apertando a máquina, próximo. E foi assim durante o domingo inteiro. Eu escrevi nesse dia mais ou menos umas 50 páginas. Só que quando eu terminei de escrever, eu ainda não conseguia entrar na história. Eu escrevi com emoção, com tudo, conectando, como você falou, querendo a próxima página, almejando. Mas eu não conseguia. Eu levei uma semana para reescrever esse capítulo, enquanto eu escrevia outros, que eu ia reescrevendo, ajustando, adaptando, tentando chegar no momento. Eu tive um problema que, para mim, isso eu só fui entender por causa de entrevistas de vocês, atores, né? O próprio Heath Ledger, quando ele incorporou lá o nosso Coringa. Quando eu terminei de escrever esse capítulo, a cena ela é tão intensa, que eu ficava com a mão tremendo. Eu não conseguia parar de tremer. Porque é uma cena tão intensa e depois vem o peso emocional do que essa cena causa nesse personagem. E aquele peso emocional ficou. Eu não conseguia desligar daquela cena. Então, quando a gente escreve, né, você que é ator, você entende. Você lê um roteiro, você vivencia aquilo para dar a vida, para dar a sua voz, o tom correto, a cena correta. E eu, como autor, eu tenho a mesma paixão, a mesma conexão. Então, esse livro ele foi escrito dessa forma. É óbvio que vai ter momentos que são mais conectando situações. Mas todos os pontos chaves, e são vários, num livro de quase 600 páginas, você tem momentos que, como pessoas que leram e mandaram para mim, Júnior, eu li o capítulo tal, tô chorando aqui, já recebi um áudio de 8 minutos da pessoa falando do capítulo, da conexão que ela teve com a história e como isso reverberou na vida dela pessoal. Vai dar nenhum spoiler agora. Não. Sem spoilers. Júnior, fiquei impressionado de ver você falando isso. Né? Em algum momento você sabia que tinha que parar para se deitar e dormir, e aí se empolgou no roteiro e foi 17 horas trabalhando nisso, ininterruptamente. Isso me fez lembrar uma reunião em que eu estava há muitos anos, um repórter em Hollywood conseguiu uma permissão para ver uma filmagem, e era um filme de época. E ele teve uma primazia, deixaram ele ir no estúdio onde as cenas estavam sendo gravadas. Numa determinada cena, ele estava lá, dentro do estúdio, e os personagens discutiam aos berros, tinha muita raiva na discussão. E ele ficou impressionado porque aquele monte de funcionários no estúdio, tudo num silêncio mortal. E eles fizeram a cena magnificamente bem, o diretor deu aquele com aquele grito no estúdio, e aí as pessoas vão se desarmando. Um dos atores saiu em direção à água e ele acompanhou o ator. Ele disse que o ator estava trêmulo, ele pegando o copo, tinha raiva. Ele não... Eu adoro ouvir essa história. Eu falei, ele se imbuiu de tal maneira na verdade do personagem que ele não foi um ator, né? Não é o John, não sei o que foi pegar um copo d'água. Ele estava com raiva, ele pegou o copo, ele estava com raiva, o rosto estava duro.
E você falando dessas 17 horas me lembrou disso, Júnior. É. É uma bênção barra maldição. O que eu acho bacana disso é a conexão que a gente consegue colocar na história. Através dessa forma de atuar, de escrever, de dirigir. Né? Como você falou, você imagina estar nesse set de filmagem, todo mundo ali compenetrado, observando, vivendo, respirando a cena. E o ator, infelizmente, ele tem que jogar isso para dentro e fazer acontecer. E aí me vem uma outra memória. Olha, você que gosta do Batcast tem que ter paciência comigo, porque eu sou lembranças. O ator Tony Ramos estava fazendo uma cena com Lilian Lemertz, mãe da Júlia Lemertz. Num daqueles estúdios grandes da Ebert, que se incendiaram, pegou fogo, aquilo foi uma tragédia. No estúdio maior, fazendo uma cena de novela. Tony é profissional até dormindo. Ele é de uma seriedade que é encantadora. E uma cena pesada. Tinha choro, tinha revolta, tinha gestual nervoso. E estava tudo decorado pelo casal de atores. No meio da cena, um barulho. Não sei que barulho, não me lembro, porque esse relato é dele. Alguém se esbarrou. Aí o diretor, que pena. Atenção, nos lugares, não sei o quê de novo, luz. Aí o Tony falou, não vou gravar. Emoção não é isso, gente, que eu ligo uma coisa, me preparo, vou para frente da câmera, ouço gravando e eu me jogo de cabeça para fazer o meu trabalho. E aí claro, não foi culpa de ninguém, mas eu preciso me recompor. Não vou gravar hoje, me perdoe. E não gravou. Eu estou vendo aqui uma observação, queria uma explicação do que é isso. Você escreveu que o perigo não é só o inimigo, é o próprio ambiente. Isso significa o quê? É exatamente isso. Você imaginar um mundo onde você, que está vivendo nesse mundo hostil, como eu falei, grandes civilizações se tornaram pequenos vilarejos. E com isso vai se perdendo a comunicação, a troca entre cidades pequenas. Então o ambiente ele é hostil. Você imagina que para poder viajar de um vilarejo para outro, você tem que passar pelo frio, que é mais intenso à noite, os mortos que retornam, e toda a dificuldade que pode vir a surgir. Você imagina, os animais também têm dificuldade de comer. Então a pessoa às vezes está ali perdida, se torna a caça do dia. Então tudo no mundo de Maldi se torna hostil. Os animais, lógico, tiveram que se adaptar, sim. Mas uma pessoa viajando entre grandes distâncias pode ser a próxima refeição dele. Então realmente é um mundo onde tudo ali existe a possibilidade de morte. Onde a sobrevivência não é, às vezes, uma opção. É uma necessidade. Há confrontos nesse mundo? Demais. Né? Não só a questão das guerras, batalhas entre os mortos-vivos e os viventes, ainda existem aqueles, né, que vão ser elaborados durante a história, que detêm o poder num mundo onde você não tem ninguém que está em xeque. Imagina um déspota que se aproveita de toda essa situação para poder escravizar pessoas, abusar. Então a história ela vai mostrar todas as facetas do ser humano, desde o que há de melhor ao que há de pior. Isso é Maldi. Isso é Maldi. Como é que você está levando tudo isso para o público hoje, Júnior? Olha, Márcio, nessa jornada eu tenho tentado primeiro usar redes sociais, né, para poder apresentar o projeto às pessoas. É aquele famoso trabalho passinho a passinho, né, devido aos fundos limitados eu não tenho grandes equipes de marketing. Você imagina que aqui é assim, eu escrevo, eu dirijo, eu vou lá e viro a câmera, eu faço isso. Então eu tenho que fazer cada detalhe para que isso chegue até o público.
E ainda tem que esperar a reação do público para aprender com ela, para daí continuar divulgando. Mas hoje o trabalho basicamente é feito via internet, né? O livro hoje ele já se encontra fora do Brasil, né? Na Inglaterra, por exemplo, ele é vendido pelas maiores livrarias da Inglaterra, que é o Waterstones e o próprio Amazon, né? E eu vendo no meu próprio site uma coisa com carinho a mais para o leitor, que é uma edição de colecionador, que é uma edição assinada, né? Porque, infelizmente, quando é vendido por essas grandes empresas, a gente não tem lucro, né? Como autor, você quase realmente não tem um retorno. E você imagina que eu que investi nisso tudo. Então, assim, o meu retorno só vai vir quando eu realmente chegar a números gigantescos. Mas vale a pena por causa do contato que você tem com a pessoa que está lendo, o impacto que essa história tem em cada ser humano. Cada vídeo que eu lanço, às vezes um comentáriozinho que vem lá, poxa, cara, que bacana, quando é que vai sair o filme? Eu fico emocionado quando eu vejo uma pessoa perguntar isso, porque realmente tudo que eu fiz foi para chegar nesse momento. Então, estamos aí tentando divulgar o máximo que a gente consegue, torcendo pelo apoio daqui do público brasileiro, agora que a gente está trazendo o livro para cá, né, já na versão em português. Esse daqui ainda é o nosso livro teste. Eu vou passar por uma semana agora de revisão final antes de fazer o lançamento oficial. Você chegou muito longe. Você tem pouca idade para ter chegado tão longe. Esse comentário pode ser até indelicado, mas tem a minha admiração por ter conquistado e produzido tanto, Júnior. Você produziu uma coisa gigantesca. O que é que você quer que as pessoas sentem com Maudio? Márcio, eu vou ser o mais sincero possível com você. Eu escrevi esse livro para que pessoas como eu, que um dia se apaixonaram por grandes sagas como Guerra nas Estrelas, né, Star Trek, Senhor dos Anéis e outras grandes sagas, Harry Potter e por aí vai. Eu escrevi querendo que essas pessoas entrassem numa história onde elas, de uma forma, através de empatia, consigam se conectar ao mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, e entender e se perguntar como elas reagiriam nessa situação. Então, esse livro ele foi escrito para isso. É isso que eu quero que as pessoas sintam. Que elas vivenciem cada momento de emoção. Se posicionem no lugar dos deuses que o arco central ocorre. Se posicionem em cada personagem de vilarejo. Naquela criança que vem abraçar e agradecer por ter sido salva. E eu escrevi isso também de uma forma que eu quero ser sincero. Os meus vilões, eles não são preto no branco. Quando eu decidi escrever os vilões, eu decidi dar a eles profundidade. Existe um seriado que saiu chamado Sons of Anarchy. Ele é bem famoso aqui no Brasil por causa dos... Como é o nome, gente? Sons of Anarchy. Ah, sim. Né? Sim. Ele é bem famoso com aquele grupo de motoqueiros e tudo mais. E você passa as temporadas todas assistindo aquele seriado, vibrando por eles, torcendo, amando os personagens. Aí você para lembrar que eles são vilões entre aspas, né? Eles são fora da lei, né? Mesmo assim você os ama, você os compreende. Então, quando eu introduzo os vilões desse mundo, eu quero que você enxergue pela visão dele. Então eu transformo a história escrita para que você consiga fazer essa conversão. E isso vai mudando de ótica em ótica conforme o livro vai acontecendo. E eu espero que as pessoas se conectem a isso. Júnior, olha o tamanho desse... Quantas páginas? 600? Quase 600 páginas. Eu tirei 200 páginas para publicar porque eu não tinha dinheiro para publicar o outro. A quantidade de personagens da primeira... E esse é o livro 1 ou 2? Esse é o livro 1. É o livro 1. L.L. Júnior. A quantidade de personagens aqui, todos eles relacionados entre si. Eu gostaria de perder um tempinho maior para você me falar dos personagens. Eventualmente, você até pode dar um spoilerzinho, uma cena, por exemplo. Uma cena que, quando você escreveu,
Lembre-se agora que você falou das 17 horas tomando cafezinho, fumando. Você ficou tão empolgado que você teve uma emoção muito forte. Você deve ter visto outras cenas assim. Sem dar spoiler, diga como foi que isso aconteceu. Fale dos personagens. Eu vou falar dos personagens para vocês. Então. Fique à vontade para falar dos personagens. Então, falando dos personagens, né? Você imagina, voltando àquele assunto que a gente estava falando de como eu criei o mundo, maldição, como surgiu e tudo mais, eu precisei da vida, né? Como eu falei, tudo começa com uma batalha entre deuses e agora, vocês estão vendo aí na tela, o Druniac. Druniac foi o primeiro personagem que eu escrevi, né? E é um personagem que eu tenho um carinho imenso, não só porque ele é o primeiro, mas porque na época que eu estava escrevendo, tinha um ator que era muito famoso, e ele já faleceu, né, que é o Michael Clarke Duncan. Ele fez um filme chamado The Green Mile, com Tom Hanks. Eu não me lembro agora o nome, como que ficou em português. Eu acho que é A Milha Verde, eu não sei, o pessoal de casa vai saber. E esse cara, ele era imenso, ele era um homem que você olhava para ele, você sentia o tamanho, a importância, a imponência dele. Obrigado pela palavra. Só que ele era uma pessoa doce, né? Quem via entrevistas do ator via que ele era um cara totalmente oposto à imagem que ele passava. Com aquele vozeirão igual o seu, né? Aquela coisa gutural, aquela coisa poderosa. Então, quando eu escrevi o Druniac, eu pensei nele, né? A primeira imagem que veio foi a dele. E é um personagem que ele é o bárbaro do grupo, ele é aquele deus das batalhas, é aquele cara que se joga na batalha, que ele adora, mas ele tem um coração imenso. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm lido a história, elas têm se identificado muito com o humor dele, porque ele tem um humor sarcástico, divertido, às vezes até um pouco simples, e o fato dele ser extremamente mulherengo. Então ele é o ápice do homem, do macho alfa, daquela coisa que a gente tem do homem, né? Como meu pai foi, que eu imaginava. O macho, aquele cara. Então assim, e ele é divertido, então isso quebra um pouco essa sensação dele. Então esse é o Druniac. A criação dessa imagem foi toda da sua cabeça? Você criou essa bota, essa... O que eu fiz? Durante esses meses que eu estava escrevendo, eu comecei a fazer desenhos, trabalhava com um artista aqui no Brasil. Ele só trabalhava com as referências que eu passava. Então, tudo que foi criado dentro de Maldi, fui eu em casa primeiro fazendo rascunhos, ideias, cada detalhe. Ele transformava a imagem para você aprovar. Aí você dizia, é isso que eu quero. Exatamente. Tá, assim foi criado o Druniac. Assim foi criado o Druniac. Essa versão que você está vendo, que o pessoal de casa está vendo, já é uma versão que o estúdio nosso agora está trabalhando, preparando para o próximo, que a gente vai falar disso mais para frente. O público vai amar Druniac? O público vai adorar o Druniac. O Druniac é o tipo de personagem que ele tá lá no meio da batalha, você tá vibrando por ele, de repente, do nada, ele fala, pô, eu tô com fome, vamos parar aqui. Ele é exatamente isso. Tá, depois do Druniac vem qual personagem? Então, esse daí, o nome dele é Alentar. Alentar? Alentar. Alentar. Ele é um elfo. Alentar ou é uma palavra só? Uma palavra só, Alentar. Ele é um elfo, né, como dá pra ver pelas orelhinhas. E ele eu me baseei na época que eu estava escrevendo no Clint Eastwood, que é aquela época do faroeste, aquela coisa do chapéu com o olho fechado, focado. Me lembrei muito daquele filme Unforgiven, que ele é um pistoleiro que vai na cidade, depois ele se vinga do cara que mata o Morgan Freeman, que é o Gene Hackman. Me permita uma interrupção aqui, Júnior. A cabeça do cliente que distribui o filme, né, do estúdio que produz o filme, que manda para a empresa para dublar, é insondável. Eu dublei a maioria dos filmes do Clint Eastwood. 2 filmes dele que eu não fiz, eu lamento não ter feito. Tá, tudo bem, eu fiz todos eles que eu adorei. Esse e Play Misty for Me. Ele faz um disc jockey. O filme é eletrizante. A mulher leva ele à loucura. É uma coisa de psicopata, trágica. E Os Imperdoáveis. Que é o filme que eu estava falando. Você falava dele. Como eu amo aquele filme. Maravilhoso, né? Sim, continua, perdão. Continua. Não.
E basicamente o Alentar, ele é o caçador do grupo, ele é o deus da caça. Então ele é um cara bem austero, ele é bem na dele, ele observa mais do que ele fala, mas tem um coração que não tem preço. E o arco dele, dentro dessa história que eu escrevi, é um arco, Márcio, tão fenomenal, para mim, como autor, que conforme eu vou escrevendo, eu me emociono demais. Porque ele tem um peso daquele herói sofrido, aquele herói que não é compreendido, mas que não se importa de entrar num prédio em chamas para salvar um bebê. É exatamente essa a ideia da concepção do Alentar. Tá. E depois? Vamos pro próximo? Então, agora a gente vai falar do irmão gêmeo dele, que é o Nashir. Nashir. Perfeito. Melhor que isso, impossível. Nashir. O irmão gêmeo do Alentar, né? Ele é totalmente oposto ao irmão. Ele é um cara sereno. É o personagem da sabedoria. É aquele cara que fala manso, calmo. Aquele cara que tá andando no meio da neve, os animais vêm até ele, ele abraça, ele esquece que o mundo existe e tá lá com os animais. Os animais são figuras normais ou você recriou imagens? Eu uso os animais normais, lógico que aumentados, né? Sim. São maiores, mais fortes, até mesmo porque o ambiente força isso a eles. Sim, Né? uma mudança genética. Existe a necessidade de adaptar. Imagina Sim. um animal vivendo no meio de uma tundra, o tempo todo frio, tendo que cavar, às vezes, para achar uma raiz para comer, porque não tem nenhuma caça perto. Se você está achando que isso é fantasia sobre uma mudança genética, eu narrei um documentário de uma comunidade na África que conseguia subir, não sei por qual motivo, em árvores para buscar alguma coisa, não sei se folhas para remédio ou frutos, não me lembro exatamente por quê, mas eles faziam um sistema de se erguerem usando o dedão do pé e esse segundo dedo aqui. Usaram isso durante tantos anos que os descendentes começaram a nascer com esses dedos enormes. Esse é o segundo, os outros menores pelo desuso e esses aqui gigantescos. As mãos para subir eram esses dedos. Desculpe, eu precisava dessa informação. Não, e é exatamente isso. Imagina que tudo que eu criei tem uma base histórica, científica para colocar nesse livro, né? Então, realmente, os animais se adaptaram, tiveram que viver, nem todos sobreviveram, nem todas as raças sobrevivem. E esse personagem específico, ele tem uma ligação muito forte com a natureza. Mas só uma situação que eu falo. Quando eu estava produzindo meus vídeos, antigamente sozinho, né, no meu nível de amador, eu fiz um vídeo dele que mostra exatamente a personalidade dele. Eu não tenho o vídeo aqui agora, mas vídeo animado ou só? É animado. Animado. E eu vou lançar nas próximas semanas para vocês verem esse vídeo. Só para voltar atrás nesse mesmo vídeo. Aqui o meu público vai ver esse vídeo? Vai, porque eu vou marcar você em tudo que eu ótimo. fizer daqui para frente, né, Câmara? Eu vou perder a oportunidade de botar o Márcio no meio disso. E esse vídeo mostra exatamente o Nashir como ele é. Começa aquela coisa serena, uma música suave, ele lá brincando com os animais, de repente mostra ele na outra virada, como a natureza é. No meio de um exército, ele invocando tudo para abrir chão, destruir com relâmpagos, e ninguém mexe com ele, porque ele é a natureza encarnada. Ótimo. Eu adoro esse personagem. Ótimo. Nashir. Qual é o próximo personagem? Essa daí eu tenho que falar dela, é muito prazer. É difícil escrever essa moça. Eu tenho uma paixão pela Anive. O nome dela é Anive. É A-N ou A-H-N? A-N-E-E-V-E. Anive. Anive, sim. E ela é chamada por todo mundo só como Nive, N-I-V. Nive. Né? Porque eles abreviam. Eu adorei escrever esse personagem. Ela é a heroína da história. Para mim, ela é a Ellen Ripley de Aliens. Ela é a Sarah Connor do Exterminador. Ela é a minha mãe, que é a minha heroína. Tudo que eu baseei de mulheres fortes, decididas. Ô, Júnior, você vai me desculpar,
Mas eu já estou aqui viajando nos personagens. Eu já encontrei uma voz pro Druniak. Druniak. Eu já encontrei a voz. Aliás, é seu, Felipe Maia. O Nashir é seu, Felipe Maia. Olha. Carla Pompilho, a Nive é sua, é para você. O que você descreveu aí é para Carla Pompilho. Não tem nem como agradecer essa oportunidade. Espero mesmo que vocês entrem em contato, porque eu vou estar correndo atrás. O Márcio sabe que eu sou chato. Você não tem ideia. E a Nive, ela é essa personificação da heroína. É aquela mulher que se joga de cabeça, mas sem perder a feminilidade dela. Ela é sedutora, ela sabe usar isso a favor dela. E ela não faz por vulgaridade, ela faz porque é a essência dela. Ela é o tipo de mulher que ela entra em qualquer ambiente, todo mundo para. E sabe. Ela não é só linda. É uma presença que domina. Totalmente. O poder dela é o fogo. Vocês vão conhecer ela, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu escrevo com prazer os arcos dela, devido à profundidade do personagem, como ela se posta de uma forma nobre, heróica. E é como eu falei, eu usei as heroínas da minha vida para me inspirar e escrever ela. E minha mãe é uma delas, inclusive, desculpa atrapalhar o momento do podcast, mas você sabe que todo mundo é seu fã, e minha mãe é uma delas. Meu pai era um fã do seu trabalho, assim, não preciso nem falar. E minha mãe pediu para me dar um abraço para você. E como é o nome da sua mãe? Rogéria. Rogéria, vai aqui, ó, um abraço afetuoso. Você tem que morrer de orgulho, porque a cabeça desse menino aqui é de um superastro. Tem talento aqui pulando pelos poros. Um beijo para você, Rogério. Você é um anjo, cara, do fundo do meu coração. Vamos para qual personagem agora? Vamos pular agora? Pro próximo agora. E agora vai ser difícil de falar, porque... Que lindo. Tem uma clava ali atrás? Não, é uma marreta, né? Uma marreta. É um Warhammer. Ele é o anão do grupo, né? Ele é o deus dos anões. Falar sobre o Tario. T-A-R-I-L? Isso, Tario. Tario. Isso. Você fez uma inflexão aí que tem 2 As. É um só, né? É um só, Tario. Tario. É porque quando eu pronuncio quase que em inglês, Tario. Mas eu prefiro falar Tario. Tario, ele é um personagem, Márcio, que para mim é muito difícil falar dele, porque eu me inspirei no meu pai. A imagem que vocês estão vendo aí, a imagem final que eu tenho no meu arquivo lá no estúdio nosso, eu fiz questão de fazer o desenho à mão com uma foto do meu pai, porque meu pai já é falecido e eu queria homenagear meu pai. Então esse personagem, desde o momento que a primeira concepção dele sempre foi pensando no meu pai. Por quê? Porque ele é o protetor do grupo. Ele é aquele cara que dá a vida por todos, levantando o escudo para proteger, não importa o que aconteça com ele, desde que ele proteja os outros. E esse era o meu pai. Então fica essa homenagem para você, onde você estiver, meu velho. Desculpa aí, pessoal, mas é muito difícil me falar dele. E uma das cláusulas que eu tenho dentro dos meus contratos com esse outro rapaz das nossas conversas é que, independente de live action, animação, que seja, eu faço questão no inglês de ser o personagem. Se tiver que atuar como Tario, eu quero ser o ator que vai fazer o Tario. Se tiver que fazer a dublagem dele em inglês, eu quero fazer a voz do Tario. Em português, não. Em português eu já tenho até algumas ideias, inclusive tem um específico que vem à mente, né? Não vou citar o nome agora, espero poder entrar em contato em breve, mas é um personagem que eu simplesmente adoro. Porque a cada passo que ele dá é a história da vida do meu pai. Então, para você, meu velho... Libera essa emoção. Você me perdoe. Meu pai morreu em 1985. Todo dia dos pais de todo ano, eu falo que saudade eu tenho de você. Muito bonita a sua emoção. Obrigado, Márcio. Obrigado. O papai faleceu tem pouco tempo, foi em 2016. Eu dou o azar de que... É até engraçado. Meu avô, quando registrou meu pai, era aquela época que o filho nascia numa data e ele registrava em outra. Então, meu pai fazia aniversário duas vezes por ano.
Mas na verdade não é só no aniversário, não tem como não lembrar dele, é cada passo que eu dou na minha vida, assim como com certeza é pra você. Então fica essa homenagem pro meu pai. É um personagem que eu adoro, é um personagem que tem um arco lindo, e eu faço questão de viver cada momento desse em homenagem ao meu pai. Eu não me lembro, em nenhum momento da minha vida, de comunicador, de dublador, de falar com de coração tão aberto assim, de coisas que o público nunca sabe, porque ninguém pergunta isso. É um território nosso, que é aquilo que está guardado aqui, que são as coisas que nos fizeram sofrer pela falta, pelo que as pessoas passaram, pelas coisas que eu vivi. Mas é a primeira vez na minha vida em que eu, falando publicamente com outra pessoa que fala do pai como eu penso e raramente falo do meu. Que saudade eu tenho de você, meu velho. É difícil. Vamos pro próximo? Vamos lá. Vamos falar do próximo personagem. O sexto deus que é introduzido nessa história logo no começo. É bonito demais, né? Olha a cara desse moço. O nome dele é Opilcos. Opilcos. É O-P-I... Não, O-P-I-L-K-H-O-S. Opilcos. Eu quis escrever difícil pra parecer que ele é importante, mas não, tô brincando. Ele é muito importante pro arco da história. Esse cara, ele é o enigma da minha história. Tá? Ele tem um arco extremamente interessante. Conforme você vai conhecendo, você vê que ele é a essência do cavaleiro. Aquele cara nobre. Aquele cara que você olha e vê a pureza. Né? E ele tem um arco que vai desenrolando e você vai se conectando cada vez mais, que tem muito a ver com a história desse próximo personagem que a gente vai falar agora. Que é o Harinil. A imagem vai aparecer agora para vocês aí. Eles possuem o mesmo rosto, o mesmo corpo, a mesma face. Eles são, teoricamente, a mesma pessoa, versões diferentes. Harinil, na minha história, como eu tinha falado com vocês, houve a batalha dos deuses contra o pai deles, a fim de proteger a criação. E ele foi o deus que conseguiu somar todas as forças, lutar contra o próprio pai e derrotar ele, depois dos irmãos terem caído. Só que, diferente dos irmãos dele que vieram a renascer anos depois, ele morreu e ele voltou como morto-vivo. Só que consciente, mantendo os poderes dele. Só que você imagina uma pessoa que lutou para proteger toda uma criação, passar 2 milênios sofrendo as dores de como ele se encontra, a ausência das pessoas que ele amava, né, que desapareceram no momento da batalha, a perda do amor maior dele. Eu adoro essa imagem. Essa imagem eu fiz ano passado. Pode falar, Márcio, fica à vontade. Não, eu estou aqui me segurando para não te interromper, vai. Não. Continua. E essa imagem eu desenhei ano passado, foi mais ou menos em julho, agosto, e o rapaz que estava trabalhando comigo na época tratou bem digitalmente para ficar uma coisa melhor. A gente já fez uma outra versão agora, um pouco mais aterrorizante, uma coisa mais que mais do que isso aí? Mais do que isso. E ele é um personagem que, eu falo com você, ele é o herói que morre em prol de todo mundo e se torna um vilão. Como tem aquela fala do Batman, né, do filme do Dark Knight, que ou você morre como herói ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. E é basicamente o que aconteceu com esse personagem no livro. Eu tenho um carinho muito grande, porque ele é um personagem muito intenso. Ele, óbvio que ele faz parte do arco principal de história. E eu não vejo a hora de ver o que as pessoas vão ver no trailer que a gente vai lançar, provavelmente final de abril e início de maio. Mas fica atento aí. Júnior, o efeito que duas bolinhas vermelhas numa imagem preto e branco tem em mim, eu tenho certeza que em você também. É um negócio que causa um impacto. Você imagina, você está numa tela de cinema enorme, esperando lá a cena noturna, e de repente ele é filmado por trás e faz um movimento e a câmera puxa um zoom.
É do coração disparar. Eu acho essas imagens espetaculares. Muito obrigado, Márcio, de coração. O nome desse personagem é? Harinil. Harinil. É um nome complicado, é H-A-R-I-N-N-I-L. Esses nomes são de origem nórdica? Misturei um pouco, né? Eu adoro mitologia, então entrou um pouco do nordicismo, da mitologia nórdica, um pouco da persa, para contar parte dessa história, né? Dos antigos persas aí, que agora a gente tem um país chamado Irã, né? Então eu misturei um pouco de cada para tirar minhas referências, do grego. Júnior, essa imagem para mim é uma coisa tão impressionante. Eu posso imaginar o que se vai conseguir de imagens do nome? Qual é o nome? Harinil. No filme do Schwarzenegger, acho que foi o primeiro, em que aquele esqueleto de aço. O segundo lá, o segundo filme. Tá, não, o primeiro, tá certo. Ele vai perseguindo, a máquina vai destruindo, mas ele continua, ele ainda tem força, tem energia. E os olhos em duas lâmpadas vermelhas, é uma imagem preta com algum brilho de luz, e a imagem continua até que finalmente a máquina consegue esmagar e cessar a força. Perdão, Otávio, é inevitável. Não bater. O entusiasmo e eu dar aqui. Não, isso é bom. Pancada na mesa. E aí a máquina esmaga a energia do replicante. É replicante aquilo? Não, é um robô, né? Um robô. Um androide. E aí a máquina, a luz vai morrendo. Olha, é para você aplaudir ainda com a cena aberta na tela. Eu vou te falar, desculpa contar, mas você imagina que eu tô há tempos criando imagem e eu nunca liguei a essa cena do exterminador. Ligar ao robô, ao meu personagem. Sim. Para você ver como é que é interessante essa troca que a gente tem, né, que vai expandindo ainda mais a ideia de onde que vem uma referência e tudo mais. Sim, muito bacana. E vão chegando mais ideias. Em cada dia. Tá. Olha, para mim ficaria um tempo olhando essa imagem, aumentando, diminuindo. Depois dele vem quem? Vamos lá. Eu agora, tipo assim, porque quando o nosso tempo ele é muito curto, eu não tenho como apresentar todos os personagens. Estou falando que nesse livro, literalmente, tem centenas de personagens. Lógico que a gente vai contar a história dos 20, 30 mais focada, mas é óbvio que a gente vai saber todo mundo. Esse personagem, ele é um humano da primeira vila que eles visitam. Assim que esses deuses acordam, vão fazer o passeio deles, eles chegam nesse vilarejo e eles conhecem esse homem. O nome dele é Garrick. Ele é tipo o líder dessa vila. Você imagina que ele é um homem bruto, que acabou de perder a esposa, né? E tem um filho pequeno, que novamente entra nas minhas emoções, eu tenho um filho que eu me baseei em alguma coisa para criar esse personagem. Deixa eu mandar um beijo lá. Não perca o fio da meada. Deixa eu mandar um alô pro Miguel. Pro Miguel eu lá. Vou mandar também. Olá, Miguel. Tudo bem? Aqui é o Batman conversando com seu pai. Ei, meu filho, papai te ama, tá? Em breve papai tá aí. Então, o Garrick, ele é o líder dessa vila. Então ele é um homem que a vida foi muito dura com ele. E ele é um cara bem focado. O tempo dele todo é pensando como é que eu vou fazer para proteger as pessoas dessa vila. Como é que eu vou proteger o meu filho para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a minha esposa. Então ele é um cara que a vida dele, assim como a do meu pai, sempre foi no próximo. Ele é o homem do sacrifício. As imagens que vocês estão vendo, eu ainda não posso falar do ator em específico, mas eu comentei com você mais cedo sobre esse projeto do como eu, Júnior, né, como brasileiro, quero poder trabalhar o máximo que eu posso com o meu próprio povo e dar oportunidades conforme o projeto vai crescendo. E nesse processo, desde que eu comecei a lançar informações em julho do ano passado, em pequenas imagens, vídeos, teasers, fotos que eu tirei com atores lá na Inglaterra, né? E eu conheci um ator que ele falou muito do trabalho dele, e a gente acabou ficando amigo, estamos sempre conversando e tudo mais, e eu falei com ele, cara, eu quero conectar o seu rosto
a essa história. Por quê? Se eu conecto esse personagem ao seu rosto e não paro de apresentar, uma hora o estúdio, quando pegar esse projeto, não vai ver uma opção a não ser vamos trabalhar com ele, porque ele é o personagem. Né? Igual a oportunidade que você me deu de estar aqui, você gravou a voz para esse prólogo, o próximo dublador que vai fazer uma pequena participação falando como a voz do personagem. Então é isso que eu quero, é dar essa oportunidade para ver se a gente alavanca ainda mais momentos de celebração naquele Oscar, como o Selton Mello, como a Fernanda Torres, como o Wagner, o Rodrigo, que é um cara que a gente acompanha aí, o trabalho dele e vê que é uma pessoa fantástica, fenomenal. É isso que eu quero, dar essas oportunidades e ter essas oportunidades juntos. Né? Então esse é um personagem muito bacana que eu espero ter autorização por escrito e vamos fazer acontecer e vamos ver o que vai dar. Então, só para que o briefing seja confirmado, o rosto que o público verá ali é a de um ator que você conheceu lá? Aqui no Brasil. Aqui no eu Brasil. morando lá, ele mora aqui. Ele mora aqui, é um ator brasileiro. Brasileiro, sim. Tomara que ele... Tomara que ele aceite essa homenagem e que a gente possa trabalhar junto, assim como outros que podem vir entrar em contato. Porque a ideia desse projeto, lógico, é levar para o mundo. E por que não levar artistas, desenhistas, músicos? Ô Júnior, você está falando de um universo de personagens que eu acho bastante provável. Pelo que você tem de ferramentas tecnológicas na mão de imagem, de fazer seriados, animes, games, etc. Sim. Você tem um elenco de dubladores em São Paulo e aqui à sua disposição e entusiasmados para trabalhar para você. A ideia sempre foi essa, Márcio. A ideia sempre foi... Quando eu idealizei o projeto, lógico, você imagina, quando aconteceu lá atrás, que eu comecei a criar esse mundo, eu sou um gamer. Eu sou jogador de videogame, eu adoro videogame, eu jogo RPG. Inclusive, se me permitirem, deixa eu agradecer uma pessoa específica. Faça isso. Vai estar na memória da galera que joga RPG da minha época. A Dragão Brasil, que foi uma revista que o Marcelo Cassaro e a equipe dele, o Saladino, o Trevisan, na época eles escreviam. O que acontece? Quando o RPG veio para cá, era tudo em inglês. Então eu sou da geração Xerox, que a gente copiava livro e tudo mais. E essa galera, no meio dessa falta de informação, eles pegavam o material, traduziam e botavam na revista deles, a Dragão Brasil. Então eu só queria agradecer esse pessoal porque durante meus anos de criação, da formação do meu RPGista, eles ajudaram pra caramba. E eu queria agradecer eles por terem feito isso. Como é que você está agradecendo a quem? Marcelo Cassaro e a equipe da Dragão Brasil. Onde é que eles estão hoje? Rapaz, eu não sei muito bem onde eles estão. Eu sei que alguns trabalham na Jambô, editora. Eu não acompanho assim, a vida pessoal das pessoas. No caso, para evitar também, né? Sim, mas de qualquer maneira a homenagem vai chegar Não, neles. por favor. Só para agradecer, porque a criança de 10 anos aqui ficava sentado na frente da banca ali, esperando a revista chegar para poder fazer a próxima aventura. Então, eu quero agradecer essa galera por ter dado esse apoio a gente, ter lançado tantos nomes aqui no Brasil, dentro desse mundo da RPG. Aí você estava falando, voltando aqui agora, falar da questão de videogame e tudo mais. Quando eu idealizei o projeto, que eu sentei realmente, vamos fazer acontecer, a ideia sempre foi essa. Não é só um livro. O livro ele se tornou a porta de entrada desse projeto. Por quê? Depois de escrever isso tudo, você imagina que eu levei todo esse material, mandei para um estúdio lá na Califórnia. Então, eu até tinha comentado com você mais cedo, que eu bati em tanta porta querendo ver se alguém... Essa história, meu amigo, ela é edificante o que aconteceu com você. Obrigado. Eu sou chato, a verdade é essa. Eu tento. Eu só desisto quando, assim, não dá. Eu volto a mencionar aquilo de bater em porta. Olha a porta em que ele foi bater e veja a porta que se abriu para ele. Pois é. Você imagina o seguinte, eu escrevi isso tudo durante 20 e poucos anos. Eu tinha material de mais de 20 mil páginas de script, anotações, desenhos, ideias.
Então eu comecei a bater em estúdio para ver se eles me davam uma oportunidade de apresentar o projeto, porque o meu sonho era que virasse filme, seriado, animação, videogame, tudo. De 100 lugares que eu mandava e-mail, ninguém me respondeu. Até que um estúdio me deu a oportunidade de responder o meu e-mail. Eles não me deram grandes atenções, mas eles me responderam o e-mail. Júnior, seu material é muito longo, tá? Para você ter qualquer liberação de green light, né? Vamos fazer um seriado, vamos fazer isso, pode demorar anos e pode ser que nem venham correr. Por que você não faz o seguinte? Pega essa história toda que você criou, reduz, lança um livro, lança 2, vê como é que o público vai reagir a essa história e aí a gente volta. Talvez a gente vai procurar você. E foi o que eu fiz. Isso foi em fevereiro do ano passado, 2025. Eu recebi esse e-mail, né, e tudo mais. Fiquei feliz com a resposta e, ao mesmo tempo, aquela chave virou, não, tem que focar, vamos fazer acontecer. Foi quando, no dia 6 de março de 2025, eu sentei para escrever o primeiro livro. E, Márcio, foi assim, eu escrevi o primeiro livro em 2 meses e 2 dias. Tá? Esses 2 livros... Não, o primeiro. Em fevereiro de 2025, você começou a escrever este? 6 de março até dia 8 de maio. Esse livro foi escrito. Na verdade, esse livro nasceu em 3 meses? 2 meses. Meu Deus. Mas é porque eu já tinha escrito a história. Eu só precisava converter para a linguagem de livro. Sim. Estava em script, uma forma diferente de escrever conceitos, ideias. E no mesmo tempo que eu estava trabalhando no meu emprego, de 9 horas, que eu era gerente de obras na época, chegava em casa, trabalhava mais 8, 9 horas aí escrevendo, conversando com o artista no Brasil, já contratando um tradutor para poder lançar em português, né? Porque eu precisei de alguém para traduzir para o português que pudesse trazer uma vida diferente da minha capacidade linguística, né? E corri atrás de uma empresa que fizesse self-publishing, que é você mesmo lança o seu livro. Você paga todos os custos de edição, de copyproofing, tudo. Você paga a impressão, você paga a distribuição, você paga tudo. Mas por que eu fiz self-publishing ao invés de correr do sistema tradicional? Porque esse mesmo estúdio na época falou comigo, Joana, é importante que se você quer negociar com estúdios, 2 caminhos. Ou você é detentor 100% dos direitos, e depois você vai precisar de alguém, um intermediário, ou você arruma um agente literário que vai fazer todo esse processo. Então, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para poder transformar esse livro. Os livros desse ano, que vão sair, que é o livro 2 e 3, eles já estão prontos. Só falta agora passar pelo processo editorial de acertar, né, as falhas que eu tenho, né, na hora de escrever, mas já estão com datas para lançar. Em julho eu lanço o livro 2, que é o mal de Bastards of the Broken Age, provavelmente vai ser traduzido como Os Bastardos da Era em Ruínas. E o terceiro livro, que sai em novembro, provavelmente dezembro, que é a Forge of Fate, que seria a Forja do Destino. Forja, sim. Né? Então, esse ano a gente vai lançar 2 livros, o próximo ano eu já tenho 2 alinhados, e no outro ano mais 2. A saga principal se desenrola em 7 livros. Entretanto, ao mesmo tempo, eu vou estar contando o prólogo, histórias paralelas que conectam através de animação, vídeos. A gente estava até conversando sobre aquele negócio da novela 916, vertical. Sim. Que é uma das... uma tendência. É uma das vertentes que eu estava conversando com o Cal há poucas semanas, quando você mencionou no nosso privado, e é uma das nossas ideias, pegar trechos de história com personagens que conectam para essa juventude que está acostumada a ficar mais tempo no celular assistindo ali, para quem gosta, quem às vezes está lá deitado na cama, não quer ligar a televisão, está lá vendo a história de um personagem, pô, já vai conectar no capítulo que vai sair amanhã. Ótimo. Então, tudo foi programado para atingir vários públicos ao mesmo tempo, porque é o que eu gosto, é o que eu vivi. Sim. E se me permite falar, a animação, quando eu desenvolvi, eu sou tão chato. E isso o pessoal lá do estúdio, o Cal, ele briga muito comigo. Por quê? Eu não vejo isso só na questão ultra realista, que eu amo, cinema, ultra realismo, mas eu adoro anime. Brasileiro também adora anime, aqueles desenhos japoneses, né? Eu sou da geração que viu Dragon Ball logo no começo, Cavaleiros do Zodíaco, com esses dubladores maravilhosos, Baroli e todos eles. Tipo assim,
Aí depois veio o Yu Yu Hakusho com o Marco Ribeiro. Eu até comentei com você, cara, eu adoro a voz dele, adoro a interpretação que ele deu a esse personagem. Então eu adoro anime e eu também quero ver Maldi contado, nem que seja o prólogo, histórias paralelas em um anime, conectando todos os fãs de todas as bases a esse ecossistema que a gente está desenvolvendo. Que ele venha para a felicidade desse público dublador que ama fazer esse trabalho. Amém. Júnior, o que falta para esse projeto? Olha, Para Márcio, você, para o êxito desse projeto. Antes de eu te responder isso, deixa eu só fazer um agradecimento, e isso é um agradecimento internacional. Fique à vontade. Porque quando eu comecei essa jornada no ano passado, né, de lançar e tudo mais, eu tive a ajuda de um grupo que faz as Comic Cons no Reino Unido. É uma família de pessoas trabalhadoras e eles batalham tanto. Você vê gente correndo o tempo todo. E eu só quero agradecer a Monopoly Events e a April, que foi a pessoa que me apresentou a esse mundo, que me deu portas, que me permitiu sentar com o Ian McKellen, conhecer o David Morrissey, apresentar os meus trailers em eventos com 40 mil, 50 mil pessoas. Então eu tenho que agradecer a Monopoly Events por tudo que eles fizeram por mim, por ter apostado em mim, por ter me permitido lançar esse livro no maior evento deles da Inglaterra, que foi lá em Liverpool em novembro. Eles até me fizeram um brand. O Comic Con Liverpool virou The Birthplace of the Maldi Saga, quer dizer que é o local onde nasceu. Então, assim, eu tenho, inclusive na nossa edição de colecionador, que vocês vão ver aqui, tem aqui exatamente isso, que é o meu agradecimento a esse povo que me ajudou. Então, April, Emma, Andy, thank you very much. April, is your birthday today. I love you. Thank you. I won't ever forget you. Respondendo a sua pergunta, Márcio, eu tenho... Os próximos passos dependem só de uma coisa. Finanças. Que, como eu falei com você, eu investi tudo que eu tenho, família. Meu irmão me ajudou muito, até demais. Um amigo meu do Brasil, Braulino, que inclusive ele é o vilão, um dos vilões do livro, eu fiz questão de desenhar. Braulino. Ele e essas pessoas todas me ajudaram até aqui. Só que chegou um momento que não tem como você avançar, mesmo com o apoio desse estúdio, que a gente está trabalhando junto, sem finanças para poder prosseguir. Então, sem a mola mestra. Não tem jeito. Tudo que eu fiz até agora, finanças do bolso, de ajuda de amigo, família e tudo mais. Então hoje eu estou trazendo o livro 1, Maldi, Herdeiros de uma Era em Ruínas, aqui para o Brasil. O livro está praticamente pronto, só preciso lançar. Então eu vim para cá exatamente para poder fazer esse final, começar a fazer um pouco de network para ver se eu conheço pessoas interessadas a entrar nesse projeto desde o começo para ajudar a criar todo esse prédio em cima dessa fundação que eu já montei sozinho. Se eu fiz isso tudo sozinho, sem finanças, com a ajuda de talvez de um bom empresário, alguém que está afim de entrar nesse mercado, sabe? Fazer desse projeto o nosso K-Pop Demon Hunters. Eu comentei com você mais cedo sobre isso, sobre um projeto coreano que teve o apoio da Netflix, que está aí, você vê, ganhando prêmios. Pode ser a gente daqui 1 ano, 2, se a gente trabalhar junto, fazer acontecer. Que Deus te ouça. Amém. E eu torço muito para isso. Então eu vim para o Brasil para poder lançar o livro, ter certeza que vai sair com a qualidade que saiu lá fora e buscar esse apoio, né? Vamos torcer para que novos dubladores emprestem suas vozes para poder, quando eu apresentar para um estúdio, chegar com a mesma credibilidade que os fãs vão ver o trailer que você fez. E eu tenho que falar isso. Caramba. Eu editei junto com o Brian lá no estúdio e tudo mais, mas foi igual eu voltei a ser criança, ouvindo a sua voz nesse prólogo teaser que a gente fez. Eu não vejo a hora de você ver o que esse moço fez. Ficou assim... Não tem como te agradecer, Márcio, do fundo do meu coração. Você é um brasileiro capixaba que chegou muito longe. Você já construiu muito, já conseguiu muito e está numa carreira que é impossível de se deter. E eu estou aqui de pé, amigo, batendo palma para você. E do meu lado, obrigado. No momento em que ele devolveu para mim, eu faço a minha voz e a imagem estava com ele lá em Manchester.
E ele me então enviou o prólogo pronto, tem 2 minutos. Quando eu vi pronto, voltei àquele momento em que eu vi as imagens do Batman. Eu disse, meu Deus! E eu fiquei muito orgulhoso de ver o meu trabalho no trabalho dele. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Júnior, eu desejo a você todo o sucesso do mundo. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido você. Boa sorte sempre. Prazer é todo meu. Espero que essa jornada leve a gente juntos a um novo horizonte. Obrigado do fundo do meu coração. Um abraço. Me permita dar um abraço para os meus amigos que participaram disso. Meu irmão Jean, meu sobrinho Luiz. Sem vocês, sem minha mãe, nada disso teria acontecido. Então, Braulino, tô chegando aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Valeu, pessoal. Um beijo para você. Tchau, tchau.